E vem entender todas as polêmicas que estão acontecendo por trás da série The Idol. E uma série que chamou minha atenção desde a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre ela foi a série The Idol. A primeira vez que eu vi alguma coisa sobre ela foi quando estava lançando a série The Last of Us, e antes de cada episódio passava um trailer sobre The Idol. Eu não sabia nada sobre a série, nem sabia que ela existia, mas quando eu vi o primeiro episódio de The Last of Us e eu vi o trailer, ela chamou muito minha atenção. Pelo elenco, que era um elenco diferente, também pelo trailer ser um pouco pesado e por usar o nome Euphoria. Por aquela estética, usar o nome Euphoria, ela acabou chamando minha atenção. Eu pensei, quando essa série sair, eu vou dar uma chance pra ela. Mas ao longo das semanas, quanto mais informação ia saindo sobre a série, não eram informações positivas e não sobre a qualidade da série. Na verdade, ela ainda chamou atenção negativa pelos bastidores da série, bastidores bem conturbados que estão acontecendo. E por causa disso, eu resolvi trazer o que está acontecendo nos bastidores, o que aconteceu para essa série gerar tanta polêmica antes da sua estreia, que vai acontecer no dia 4 do mês que vem, dia 4 de junho. Bom, antes de entrar realmente no The Idol, a gente tem que falar um pouco sobre quem é o produtor da série, que é o Sam Levinson. Sam Levinson, que é um nome muito forte hoje na HBO, porque ele é o grande cabeça e criador da série Euphoria. E na primeira temporada de Euphoria, a série foi um extremo sucesso, tanto de crítica como de audiência, e tanto que ela ganhou uma segunda temporada. Foi uma das séries mais comentadas no ano que ela lançou. Eu sou muito fã de Euphoria. A primeira temporada eu acho sensacional. Mas quando chegou a segunda temporada de Euphoria, o sucesso não foi tão grande como foi a da primeira. O sucesso foi em questão de público. O público só aumentou. Mas a série se dividiu muito mais em opiniões de crítica. Tem gente que adorou a segunda temporada, mas tem gente que odiou, achou que ela não funcionou de maneira nenhuma. Mas não é nem sobre a euforia que eu vou entrar aqui. O ponto é, a segunda temporada ela teve um fator que a primeira não pelo menos saiu pro público, que foi problemas de bastidores envolvendo o seu produtor chamado Sam Levinson, que de novo é o cabeça por trás de tudo isso. Porque falavam que ele era muito abusivo no set, tanto com os funcionários como com os atores, pelo menos foi o que saiu em volta do set, e também ele arranjou briga com alguns atores, com algumas atrizes principalmente do elenco. Uma das duas atrizes que mais chamou a atenção foi a primeira, a Sydney Sweeney, que faz a Cassie, e também a Barbie Ferrer, que faz a Kate. Primeiro vamos falar um pouco sobre a Sydney. Bom, a Sydney foi um caso específico que ela, quando leu o roteiro, ela não gostou do caminho que a sua personagem estava indo. Ela achou que tinha muito nudez para sua personagem e também achou que algumas cenas que eles estavam usando não condiziam com o que precisava. Achava que estava mais do que precisava. Isso gerou um certo desgaste com o produtor. Obviamente, depois disso, ele tirou muito das cenas, mesmo mantendo muito da nudez da personagem na série. Já a Barbie Ferrer foi completamente diferente. Essa sim, entrou em conflito direto com o produtor. Ela não gostou do caminho que a personagem estava indo. Ela não gostou da forma como estavam usando a personagem para a série como um todo. Com isso, ela foi questionar o produtor e o diretor sobre isso. Ele não gostou do questionamento, não gostou da forma como ela parecia que ele está conduzindo a série, e por causa disso, ele praticamente tirou a personagem da Cat na segunda temporada. Se você reparar, a personagem, ela praticamente some na segunda temporada, não tem participação, e isso é muito por causa do questionamento dela. Ele não gostou, e por causa disso ele cortou ela praticamente na segunda temporada. Inclusive, uma das cenas mais lamentáveis e tristes de se ver da segunda temporada de Euphoria, é difícil de ver como ela é mal escrita, como ela é mal feita, mal dirigida, é uma cena envolvendo a Cat, inclusive. É a cena onde ela vai fazer um término com o Ethan, e ela fala que ela vai terminar com ele porque ela tem um problema sério de saúde, por causa disso ela vai ter que terminar com ele, mostrando como foi um descaso com a personagem. Ela brigou com o produtor tinha criou essa fama a partir daí de ser alguém que tinha alguém que não era tão fácil de se lidar nos bastidores, não gostavam que alguém tentasse interferir no seu projeto, e a partir disso ele praticamente destruiu o personagem dela. Tanto que já foi anunciado que a Barbie Ferrer não vai voltar para a terceira temporada de Euphoria, para mostrar como realmente toda a polêmica de bastidores acabou meio que prejudicando a atriz e a personagem. Mas isso era ele em Euphoria. Mas é muito importante colocar esse contexto do Sam Levinson, esse problema de bastidores que ele tem nessa série, porque quando a gente chega em The Idol, as coisas se repetiram bastante. Bom, The Idol originalmente era para ser realmente um Euphoria para adultos, pode-se dizer assim. Porque quando você para pra pensar no Euphoria, ele passa toda essa ideia do real, de realmente colocar o dedo na ferida, só que focado em adolescentes. Drogas, também na parte de transição da adolescência pro adulto, e como isso muda muito a vida das pessoas. A partir daí, a Euphoria brinca muito com essa ideia, usando o pior desse lado,
usando um lado que realmente é um lado mais HBO. The Idol realmente iria fazer essa coisa de euforia, mostrar o pior lado, só que envolvendo a fama. Só que originalmente a produtora da série era a Amy Seimetz, ela era a produtora da série. E a ideia dela original pra série era fazer uma série onde ele meio que mostrava uma personagem protagonista forte e que ela também, e que a função dela dentro da série era mostrar como, apesar de todo aquele abuso que tem atrás da fama, ela conseguiria superar isso. E o projeto estava andando na mão dessa produtora, da Amy. Tanto que, se você parar pra ver como estava indo o projeto, você vai perceber que quando ela estava no projeto ainda, quando ela saiu, quando ela foi demitida do projeto, 80% da série já havia sido gravada. Você tem uma noção de como já estava avançada, como ela estava envolvida no projeto. Mas, ao longo da série, os produtores da HBO não estavam gostando de como a série estava andando. E não pela visão que a Amy passava, mas eles achavam que a série não passava a visão de que era euforia. E eles queriam um novo euforia, eles querem um sucesso de euforia. Produtor de Hollywood, não importa qual seja, ele não se preocupa exatamente com o que está acontecendo em tela. Ele quer que você só copie que deu certo. E a Amy não estava conseguindo trazer isso. A série poderia ter a visão dela, a ideia dela, mas não era euforia como eles queriam. Então, mesmo com 80% da série filmada em 2022, eles demitiram ela, demitiram a produtora sem aviso prévio, tanto que a equipe que estava envolvendo a série só soube que ela foi demitida quando ela não apareceu no set, porque ela em si, porque não saiu por aí avisando que ela, não saíram avisando que ela tinha sido demitida. Você tem noção de como foi a demissão dela. E aí, obviamente, com a demissão dela, qual seria a visão óbvia do produtor? Se a gente quer que tenha uma série de euforia e a Amy não estava entregando essa série pra gente, a gente precisa trazer alguém que tenha essa visão. Vamos trazer o Sam Levinson, que é o grande criador de euforia. Se ele é o criador da série, aqui ele vai conseguir fazer a mesma coisa que ele fez naquele projeto pra cá. E trouxeram o diretor, o produtor. Só que ele já veio com aquela carga pesada de gerar problemas nos bastidores de euforia, e aqui não foi diferente. E aí começam os problemas de The Idol. A série em si já estava desandando bastante, se reparar, porque 80% da série filmada, se demitir uma produtora, colocar alguém que tem uma visão completamente diferente, sendo que a série estava sendo gravada em 2022, ela vai sair agora, meio que no meio de 2023, você vê que já tá bem caótico os bastidores. E se você colocar um cara que já é conhecido por ser caótico, só vai piorar as coisas. E foi isso que aconteceu. Primeiro que na parte dos bastidores, saiu informação de que funcionários deram entrevistas anônimas falando que como era o ambiente de trabalho. Falando que o ambiente era terrível. A forma como era o tratamento, a forma como as coisas aconteciam nos bastidores não eram boas, e a forma como a série estava repercutindo, a forma como o Sam Levinson entrou de cabeça na série, não foi algo que estava agradando as pessoas. Porque ele tirou aquela ideia do abuso que a Amy colocou na série para mostrar como a mulher sofreria sendo na parte da fama, nos bastidores da fama, para chegar na fama máxima, e aqui ele trocou para cenas muito mais pornográficas, cenas inclusive de estupro, cenas que realmente incomodavam para quem tá vendo em cena. Cenas que eram descabidas até porque precisava. Mas o Sam Levinson, quando ele entrou na série, ele não foi só por isso que incomodou. Na parte de bastidores, a polêmica foi essa. Foi na parte realmente de como ele tinha um trato com os funcionários e na parte de como ele mudou um roteiro, que era pra ter uma visão meio que, até certo ponto, de superação dentro da fama, pra uma coisa completamente bem mais pesada, bem mais sombria, realmente como ele fez em Euforia, só que mais pesado ainda, no ponto onde estava incomodando quem estava vendo, e de novo, gerava aquela polêmica que já era falada em Euforia. Cenas de sexo, cenas de abuso que eram simplesmente de graça e que falam que não estavam preenchendo tanto a série. Mas não foi só isso que ele mudou que foi prejudicando a série. Quando ele falou que aceitou que fizesse o projeto do The Idol, ele colocou uma descrição muito importante para ele virar o produtor, que seria: para mim virar o produtor, eu não aceito que ninguém mexa no meu projeto. Eu tenho que ter domínio total. Ele tá pedindo isso exatamente pelo que eu falei em Euforia. A Barbara Ferrer e outros atores reclamaram muito do roteiro dele. E quando reclamaram, os produtores chefões mudaram algumas coisas para não perder alguns atores. Nesse ponto, o Sam Levinson sabia que isso poderia acontecer de novo. Afinal, ele ia pro mesmo caminho. Afinal, ele não acha que ele tá errado. A partir daí, ele criou o roteiro, fez todas essas cenas que são, para muitos estão falando que são abusivas, cenas que não precisavam existir. Eu ainda não vi, porque eu não vi a série, pretendo ver, mas nesse ponto onde ninguém poderia mudar, porque ele fez esse contrato. Inclusive, tem informações de bastidores que falam que, além dele falar que não poderia mudar, ele falou que se não aceitassem isso, se não aceitassem esse projeto que ele estava fazendo, iria acontecer o fator que ele não ia aceitar voltar para a terceira temporada de Euforia. Então ele ainda fez uma ameaça para poder ter o controle total da série. E além disso, ainda tem mais um fator que mostra como essa série estava completamente perdida nos bastidores, que seria envolvendo esse 80% da série que já estava sendo gravada. Que seria, o Sam Levinson não estava gostando de como a série estava indo quando ele assistiu, quando ele virou produtor. Então ele descartou
praticamente tudo que a Amy tinha sido feita. Com isso, a série já desperdiçou 75 milhões de dólares, que seriam esse dinheiro que eles gastaram para fazer o orçamento da série inicial, jogou tudo fora para regravar tudo. Pra mostrar como até na parte de como a série estava indo, ele mudou completamente. E essas são as polêmicas envolvendo The Idol. Ela é uma série que ela tá gerando polêmica em relação aos bastidores, por causa que falam que como estavam tratando as pessoas que estavam trabalhando no projeto, não estava sendo uma coisa legal. A forma como o Sam Levinson estava tratando o projeto como dele, sem aceitar outras opiniões, tá indo por um caminho que as pessoas não estão gostando. E ainda por cima, as primeiras opiniões da série, quem estava assistindo a série como primeiro, estava falando que a série estava indo por um caminho que não era necessário. Era o abuso máximo. Era a ideia de abusar muito na parte sexual, na parte de tortura, até em estupro, coisa que não é necessária pra série e que é algo que passou dos limites. Então a série não está sendo agradada em questão de bastidores. É mais uma série que o Sam Levinson não consegue gerar bem os bastidores, gerar bem as pessoas que estão lá no meio. Pessoas estão criticando e ainda por cima, se ainda tem a HBO querendo só, mas é uma euforia, tentando a série de qualquer jeito, posso dizer assim. E vale destacar um detalhe. No último fim de semana aconteceu o Festival de Cannes. E no Festival de Cannes passaram os 2 primeiros episódios da série. E as reações não foram positivas. A forma como as críticas saíram foi tudo que as pessoas já estavam falando. É uma série que ela é desnecessária e a forma como eles abusam da parte sexual chega a incomodar. Mostrando como The Idol é uma série que eu quero assistir, é uma série que eu planejo fazer vídeos, inclusive semanais, pra falar sobre como tá indo a série, episódio por episódio. Mas mesmo assim, se você parar pra ver, é uma série que tá gerando muito mais polêmica do que ela precisava. Realmente tinha potencial de ser um novo sucesso como Euforia, mas pelo caminho que ela tá indo, ela tá gerando mais polêmica e as pessoas estão mais interessadas nela pela polêmica do que pela série em si, e isso é muito triste. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você tá ansioso pra série The Idol? O que você acha das polêmicas envolvendo a série? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.